Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre monitor escolar, nós vamos falar de monitoria na educação infantil. Sejam bem-vindos! A educação infantil ganhou muita força nos últimos anos no Brasil. Durante muito tempo, os profissionais que trabalhavam com crianças em creches, pré-escolas, eram vistos somente como cuidadores. A legislação não cobrava uma formação específica para esses profissionais, e com isso a sociedade criou uma visão errônea sobre eles, de que apenas devem alimentar, garantir higiene e segurança. Para resumir, até hoje, muitas pessoas veem os educadores dessa etapa como babás, né? Não desmerecendo a profissão de babá, mas é um ofício diferente do profissional de educação infantil. O profissional de educação infantil, ele precisa ter esses cuidados com as crianças, lógico que são crianças pequenas, né, de 0 a 6 anos, mas além de tudo, ele também vai educar, né? Desde a LDB de 1996, o profissional da educação infantil precisa ser qualificado para educar também as crianças e para auxiliar no desenvolvimento integral delas. Então, junto com o professor, o monitor da educação infantil tem um papel muito importante no funcionamento do ensino nessa etapa. Juntos, eles vão ali auxiliar em todos os aspectos do desenvolvimento da criança, que nessa idade eles estão muito amarrados, né? O aspecto físico com o aspecto cognitivo, com o aspecto afetivo, emocional, social. A criança está num desenvolvimento muito veloz nessa fase, né? Então, o monitor é parceiro do professor e o trabalho deles é muito importante. Então, precisa aí de qualificação, de atenção e de dedicação, como a gente vai ver hoje na nossa aula. Para começar, a gente vai falar o que é educação infantil, o que é que se ensina nessa etapa. Por que ela tem ganhado tanta força? Bom, ela tem ganhado tanta força porque as mulheres que antes ficavam em casa e cuidavam dos filhos estão no mercado de trabalho. E mesmo quando não estão no mercado de trabalho, estão estudando, estão fazendo outras coisas. E elas acabam colocando as crianças em creches e pré-escolas. Outra questão é uma questão cultural. Atualmente não se delega mais à mulher a educação dos filhos, né? A educação dos filhos é dos dois, do pai e da mãe, ou dos responsáveis por aquela criança, que não necessariamente precisam ser uma concepção tradicional de família, né? Então, a criança, a educação dela dentro do núcleo familiar, ela não vai depender só de uma única pessoa, como era fadado antigamente as mulheres. Ela vai depender de todos que convivem com aquela criança, inclusive a escola. Uma outra questão também são as teorias educacionais, que fortaleceram a necessidade de colocar a criança cada vez mais cedo na escola para se socializar, para se desenvolver. É comprovado cientificamente que a interação social favorece o desenvolvimento cognitivo, além de outros aspectos, né, como emocional e social e etc. Então, tudo isso leva a criança para a escola, para a educação infantil. Surgem muitas escolas de educação infantil. As novas leis aí colocam a educação infantil como uma etapa do ensino regular, ou seja, ela tem que ser oferecida obrigatoriamente pelo Estado e de maneira gratuita. Então, a partir dos 4 anos, o governo tem que oferecer vaga para essa criança de 4 anos em uma escola de ensino regular, de preferência perto da casa dela. Então, isso fortalece bastante a educação infantil. A principal função dessa etapa é garantir o desenvolvimento integral de seus alunos sem perder o foco na parte lúdica. Então, a educação infantil, como eu disse, o desenvolvimento da criança é muito rápido, ela se desenvolve em diversos aspectos, né? Porque o ser humano é assim, nós temos vários aspectos de desenvolvimento: o físico, o biológico, o neurológico, o emocional. E nessa fase estão todos muito emaranhados. Então, a criança ela é muito afetiva, ao mesmo tempo ela está aprendendo a lidar com as emoções, está aprendendo a falar, está aprendendo as primeiras interações sociais, e acontece tudo muito rápido.
Em 1998, o governo federal publicou o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI, seguindo as orientações da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, publicada 2 anos antes, que é a LDB, né, de 96, e os princípios que embasam esse referencial são: respeito à dignidade e aos direitos das crianças, considerando suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas. Então, a gente tem que entender que a criança vem para a escola já com um mundinho dentro dela, né? E ela precisa ser respeitada nesse universo dela, nessa cultura dela. O direito das crianças a brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil. Então, foi-se o tempo em que a escola era só para ensinar disciplinas acadêmicas. Hoje a escola tende a desenvolver outros aspectos também importantes. E a criança de 0 a 6 anos, o brincar para ela faz parte do desenvolvimento, né? Desenvolve coordenação motora, a parte cognitiva, raciocínio, memória, a interação social, a parte emocional. Além disso, então, tem o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética. Então, a criança vai ter contato com tudo que cerca ela culturalmente, também na parte artística, na parte intelectual. Tem, então, essa parte intelectual, não é só brincar sem motivo. O brincar na educação infantil, ele tem um significado, ele tem um propósito. A socialização das crianças por meio da participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma. O atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. Então, lógico, a criança vai ter os cuidados básicos de higiene, de alimentação, o sono, né? Aquela rotina da educação infantil que é muito importante para a criança, né? Até para ela aprender as noções de espaço, de tempo. Então, a educação infantil, ela tem esse respeito pelo universo da criança e as necessidades desse universo. Então, para montar um currículo na educação infantil, a gente usa o referencial curricular, né, que eu já citei, e a gente usa também a nova Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. A BNCC vai trazer 5 campos de experiência, que vocês veem aí no quadro. O eu, o outro e o nós, né, que vai procurar construir identidade, a subjetividade, as relações interpessoais, o respeito próprio, respeito às outras pessoas, desenvolver aquela sensação de pertencer a um grupo, valorizar suas características, sua identidade, respeitar dos outros. Lembramos que são crianças pequenas, elas ainda não têm essa noção de identidade ainda muito bem construída, né? O corpo, gesto e movimentos, que propõe a exploração dos espaços, das sensações e brincadeiras como forma de descobrir possibilidades e limites corporais, expor e explorar jogos, brincadeiras, músicas, danças e as linguagens artísticas e culturais, traços, sons, cores e formas, que possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, música, teatro, a dança, o audiovisual, entre outras. Tem como objetivo proporcionar experiências sonoras, artísticas e audiovisuais, bem como suas intensidades, formas e cores. Por isso que o ambiente da educação infantil é muito cheio de detalhes, de formas, de texturas, de cheiros, de cores, para a criança desenvolver os 5 sentidos dela, né? Escuta, fala, pensamento, imaginação. Então, essa parte cognitiva, desenvolvimento da linguagem, da comunicação oral, já iniciar na escrita, né? Proporcionar estímulos através de jogos, leituras de fábulas, brincadeiras de rodas e diálogos. A criança está aprendendo a linguagem oral, está aprendendo a se comunicar. Então, esse campo de experiência é muito importante para o seu desenvolvimento. O espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, muito ligado à área de exatas aí, né? Que é a exploração e interação com o mundo exterior, objetos e pessoas como forma de enriquecer
o repertório de conhecimento das crianças, né? Então, ela vai construir noções de distância, de direção, de profundidade, de tempo, aprender a ver as horas, aprender que existe a noite e o dia, o calor e o frio, o longe e o perto, o alto e o baixo, as noções de lateralidade, né? Esquerda, direita. Junto a isso, no referencial curricular, a gente tem 6 campos de experiência, 6 campos de temas que podem ser trabalhados, que devem ser trabalhados na educação infantil. São os eixos, né? Que a gente Olá, chama peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Né, que a gente chama da educação infantil. O primeiro eixo é o movimento, que a criança vai exercitar a coordenação motora, a grossa, né, que é composta em que se usa os grandes grupos musculares, braços, pernas, para você correr, né, pular, e a coordenação motora fina, já que você aprende, por exemplo, a segurar um pincel, uma caneta, para você desenhar, escrever futuramente. A parte da música, né, que os sons fazem parte do ambiente da criança desde antes de nascer, para ela desenvolver a audição, para ela desenvolver esse contato com a criança, com os sons, com as canções, com os ritmos, com as letras, com as expressões. Você vê que o referencial está casando aí com a BNCC, né? A linguagem oral e escrita, no começo a gente foca mais na linguagem oral para ela desenvolver a comunicação, depois vai inserindo as primeiras noções de escrita para essa criança, né? As artes visuais, que são as manifestações que envolvem sentidos, né? Mexendo com sentimentos, pensamentos, apontando as formas da realidade que a cerca, luz, pintura, desenho. Lembrando que a criança, ela sente as emoções, mas ela ainda não sabe nominar o que ela está sentindo. Às vezes ela está com fome, ela fala que está com frio. Às vezes está frio, ela está com frio, ela fala que está calor, porque ela ainda está aprendendo as palavras. Natureza e sociedade, muito importante. Conscientizar as crianças sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente, conhecer a natureza, conhecer o espaço em que ela vive, né? Animais, plantas, fauna e flora. E a matemática, que são as noções de lógica, número, tempo, espaço, que casa ali também com o 5º campo de experiência da BNCC. Então, todo esse conjunto ajuda a formar o currículo da educação infantil. A escola tem liberdade de colocar isso nas rotinas, né, da educação infantil, para a criança que fica poucas horas ou para aquela que fica de forma integral. E o monitor precisa conhecer tudo isso, né? É importante ler o referencial curricular da educação infantil, é importante que leia a parte da educação infantil da BNCC, para, quando estiver dentro da escola, saber como que são elaboradas as rotinas da escola, porque boa parte da rotina da educação infantil está por conta do monitor. E aí, quais as funções, então, desse monitor? Acompanhar o processo de adaptação dos alunos novos na escola e no início das aulas. Então, no início do ano tem bastante trabalho, né? Porque tem que recepcionar e acolher as crianças. E os novos na educação infantil, eles dão muito mais trabalho, obviamente, do que no ensino fundamental e médio, porque eles choram, a separação da família é bastante dolorosa, inclusive para a família. As escolas
fazem geralmente um planejamento, um cronograma de adaptação, e o monitor vai estar ali, né, auxiliando tanto as crianças quanto a família da criança que vai acompanhá-la, né, nesses primeiros momentos na escola. Ele vai também organizar e monitorar as interações sociais entre as crianças, disciplinando sempre que for necessário, mas também sempre amparando, acolhendo, conversando. Identificar e resolver conflitos nos ambientes extraclasse. Então, quando elas estão juntas em alguma dinâmica fora da sala de aula, geralmente surgem os conflitos naturais ali da idade, então o monitor vai auxiliar nesse processo, né? Tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma, sempre conversar na altura da criança, olhando nos olhos dela, com muita calma e com uma expressão tranquila, porque a criança, como ela ainda não consegue entender todas as palavras, nessa idade ela vai ler mais a sua expressão facial e a sua expressão gestual, né, os gestos que você faz, do que as suas palavras. Então é preciso manter uma serenidade muito grande na hora de lidar com elas. Educar e orientar os alunos nos espaços escolares, né, vai ajudar ali a colocar as regrinhas, o que pode, o que não pode, vai brincar, vai organizar dinâmicas recreativas, auxiliar os professores nos passeios, jogos, brincadeiras, participar do planejamento e execução das rotinas escolares. Então, a educação infantil ela tem uma rotina ali que ela precisa seguir, a hora do almoço, a hora do café da manhã, a hora do soninho, né, a hora da brincadeira e tal, e o monitor ajuda tanto no planejamento quanto na execução dessa rotina. Acompanhar o aluno, cuidando de sua segurança e auxiliando em suas atividades. Então, o monitor fica de olho no aluno ali praticamente o tempo todo. Geralmente existe uma quantidade de alunos por monitor, né? Porque são muito pequenos, exigem bastante atenção, então provavelmente vai ter mais de um monitor com vocês trabalhando lá na rotina da educação infantil. E aí, uma parte que o monitor trabalha bastante é na hora das brincadeiras, né? E aí eu tenho algumas dicas de brincadeiras, por exemplo, quando a criança já anda, quando ela é bebezinha, gente, é aquela coisa, tem que ficar no cercadinho, dar os brinquedos ali próprios para a idade, olhar muito se a criança não engole nada, se ela não tem contato com nada perigoso. Então, o cuidado ali é bastante importante. Tem as brincadeirinhas, né, infantis que a gente faz de esconder, assim, com as mãos atrás das mãos, e a criança gosta. Geralmente a gente estimula muito a visão, a audição, então os brinquedos têm barulhinho, têm formas, e ali precisa ver o que está disponível na escola. Quando a criança já está maiorzinha, eu aconselho levar na brinquedoteca, né? É muito importante o contato com a brinquedoteca porque ela tem vários cantinhos. Então tem o cantinho da leitura, tem o cantinho do mercadinho, que a criança aprende ali a escolher o que ela gosta, já faz algumas continhas se ela for um pouco mais velha. Então a brinquedoteca oferece muita opção de brincadeira, né? Quanto mais provida for a brinquedoteca da escola, melhor. Uma outra coisa é a roda de canto ou a roda de histórias, que eu aconselho bastante também, que o monitor tenha um repertório de canções para cantar com as crianças, não só aquelas canções que ensinam a fazer coisas como escovar dente, comer com garfo, essas coisas, mas canções divertidas mesmo para a criança levantar, dançar, cantar com as outras, cantar com você. Tem história cantada também. O monitor também pode comprar aqueles aventais que dá para contar histórias, são aventais de histórias, ou então fantoches, bonecos. Leva a criança para o ambiente externo, faz ela ter contato com a natureza. É muito importante esse tipo de atividade, tá? Eu tenho algumas dicas aí, né, de uma aventura com fantoches. Tem a amarelinha, que é super prática, super fácil, as crianças adoram. Difícil você ver uma escola que não tem uma amarelinha lá no pátio, né? E para quem quiser mais dicas, tem esse livrinho aí, Práticas de Educação Infantil, que tem 101 atividades do berçário até a pré-escola. Então, quem for focar nessa parte de educação infantil e vai aí trabalhar como monitor, precisa ter um repertório bastante grande de atividades. É lógico que na internet a gente tem muita coisa, tem vídeos, tem dicas, mas é sempre bom a gente ter alguns livros assim à mão para ir tendo opção, porque criança cansa fácil, né, das brincadeiras, então a gente está sempre tendo ter coisa nova para elas.
Outras funções do monitor são em relação ao ambiente, em primeiro lugar. Então, é muito comum as escolas pedirem aos monitores que organizem o ambiente de forma segura e limpa para o aluno antes dele entrar ali, né? E depois que ele sai. E também que o monitor coloque sempre objetos estimulantes, material didático. Geralmente é o professor que orienta em relação a isso, tá? Outra coisa, outro espaço importante que eu já falei é a brinquedoteca, né? Que é indispensável, professor dessa etapa. Então, o monitor vai ficar responsável ali por manter aquela brinquedoteca organizada. Porque as crianças, depois que saem de lá, fica sempre uma bagunça. E aí o monitor organiza. Por que não pode ser, por exemplo, a funcionária da limpeza? Porque a funcionária da limpeza, se ela for, ela vai só limpar. Ela não vai saber organizar os objetos de volta nos cantinhos adequados. É o monitor que sabe onde ficam os objetos do cantinho da leitura, do mercadinho, da salinha de aula. Então, é muito importante que ele tenha esse cuidado, não só com a brinquedoteca, mas outros espaços didáticos da escola, tá? Outra função é em relação ao desenvolvimento, né? Então, o monitor, ele próprio se desenvolve ali em contato com as crianças, porque você desenvolve muitas habilidades e competências relacionadas ao aspecto emocional, afetivo, de autocontrole, né? De calma, de paciência, motivação. Então, você precisa estar motivado para motivar os alunos, lembrando sempre que a criança vai prestar muita atenção nas suas atitudes e na sua expressão, então precisa estar sempre ali feliz, né? Não importa o que aconteça, porque a criança, afinal de contas, ela está ali e você está ali para monitorá-la, né? Esse é o seu trabalho. E aí também é muito comum o monitor fazer rodas de leitura com a criança, porque é importante para o aspecto cognitivo delas. Como eu já disse, pode ter teatro de bonecos, dedoches, vai depender do que o monitor tem como próprio material e que a escola tem. As práticas divertivas e educativas fazem parte da rotina da educação infantil e a criança passa a ter uma visão mais positiva da escola, né? Tanto que é muito comum que a criança crie um vínculo muito grande com os monitores, às vezes até mais com os monitores do que com o professor, justamente porque ela vê ali no monitor algo divertido, seguro, acolhedor. Para fechar a nossa aula, eu vou recomendar para vocês esse vídeo que eu achei muito interessante da Pamela Félix. Ela é auxiliar de sala, ela tem mais ou menos umas funções parecidas com a de monitor, às vezes é a mesma função, só com nomes diferentes, né? E ela conta ali um pouquinho da rotina dela, então eu acho interessante a gente ter assim o depoimento de alguém que já está trabalhando com isso. E uma dica de livro. Jogos para educação infantil, tem vários jogos que o monitor pode desenvolver com as crianças na hora que ela estiver ali no horário de recreação. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!